Seguinte, hoje vamos falar sobre emoções. Essa coisa que bate, que toma conta da gente e que muitas vezes acaba levando a gente para caminhos não muito desejados, quando a gente não tem muito controle sobre as nossas emoções. Primeiro que assim, controle sobre emoções já é uma coisa paradoxal de você falar, porque você não tem controle sobre as suas emoções. As suas emoções, elas vêm, né? Você tem controle até um certo ponto, assim, no sentido de que você tem controle sobre perpetuar a emoção, se colocar em... O que foi? A Aurora tá empurrando. Eu só tô vendo a plantinha se mexendo. O que é isso, velho? Não dá pra ter controle sobre as emoções, no sentido de que quando elas vêm, elas vêm. Não tem como você tá se sentindo com raiva e falar, eu não vou mais sentir raiva, eu tenho controle sobre as minhas emoções. Nesse sentido, você não tem controle. Mas você tem sim como interromper o processo de fortalecer a raiva, interromper o processo de fortalecer a sua tristeza, encontrar mecanismos para você lidar com essas emoções de uma maneira construtiva. E lidar com as emoções de uma maneira construtiva faz parte de ter inteligência emocional. Tem um carinha, ele não é um carinha, ele é foda. É um cara que é um psicólogo, PhD, jornalista científico chamado Daniel Goleman, que fez um livro lá em 95, 97. Ele fez um livro chamado Inteligência Emocional. E ele começou a perceber que tinham muitas pessoas que eram muito bem-sucedidas, que não tinham um QI, que é aquele coeficiente de inteligência muito alto. O coeficiente de inteligência é a nossa capacidade de compreensão e de percepção e de lógica, né? E ele começou a ver que tinha um outro elemento, e foi aí que ele trouxe esse conceito de inteligência emocional, que é o QE, né? Quociente emocional. E é essa capacidade de identificar e gerir as suas emoções. Perceber quando você está sendo tomada pelas emoções e saber canalizar essa energia da emoção para uma prática, para um comportamento construtivo. Se você reparar, tipo, toda a vida que a gente constrói, todo resultado que a gente consegue na vida, ele é produto de ações que você toma, né? Ações, hábitos que você emprega, práticas que você cultiva. Tudo isso vai gerando resultados e isso vai sendo a tua vida, né? É a soma desses resultados. E a capacidade de gerir as suas emoções está diretamente ligado nesses resultados. Então, tipo, foi feito um estudo que mostrou que 87% das pessoas que são demitidas no Brasil são demitidas por causa do comportamento e não por causa da capacidade técnica. Então, você mesmo na sua vida pode lembrar de pessoas que não conseguem conversar, ficam com medo, travam, não conseguem falar não conseguem se expressar, ou pessoas que têm raiva e de repente do nada explode com a caixa do supermercado, ou gente que fica triste e aí fica se vitimizando e aí fica naquele ciclo de tristeza, ou pessoas que não conseguem se trabalhar em equipe. Tudo isso vai afetando a sua performance, né? A maneira como você performa no mundo. Então, para você ter uma vida bem sucedida, você precisa saber lidar com as emoções. Mas vale dizer aqui, só um parênteses, que quando eu digo sucesso, eu não tô necessariamente falando ter um monte de dinheiro, uma Ferrari, várias viagens. Não. Sucesso pra você, né? O que é sucesso pra você? De repente, sucesso pra você é conseguir ficar com seus filhos em casa enquanto eles são pequenos, sabe? Mas de repente, sucesso pra você é viajar pelo mundo com uma mochila. De repente, sucesso pra você é ser o diretor da empresa. O que é sucesso pra você é uma reflexão que, inclusive, vale muito a pena você refletir, né? Porque o sucesso hoje, ele mudou muito de cara, né? Eu acho que quando a gente pensa nos nossos pais, que são os baby boomers, né? A geração X, que, tipo, tinha toda essa coisa da estabilidade como valor principal, preciso arranjar um emprego numa empresa séria e ficar lá até o fim da vida, e aí você vai crescendo. Naquela época o sucesso era isso. Hoje em dia o sucesso ele tem várias caras, né? Ele depende muito do que é sucesso pra você. Mas independentemente do que é sucesso pra você, você vai precisar ter inteligência emocional pra você conseguir passar pelos desafios e lidar com o seu estado emocional, porque ele pode te tirar do jogo, né? Às vezes, se você tá, tipo, super com medo de um projeto dar errado, você pode se travar, só procrastina, perde o prazo, perde a oportunidade. Ou você tá num relacionamento e você tem problema com raiva e você acaba não conseguindo expressar as coisas que você precisa expressar de uma maneira que a comunicação chegue do outro lado, e você acaba perdendo alguém que você ama por causa dessa raiva mal gestada, né? Então é muito importante que a gente saiba lidar com as emoções, e eu vou contar aqui nesse vídeo pra vocês os 5 pilares da inteligência emocional
emocional que o Daniel Goleman fala, né? Mas antes, eu queria até comentar essa coisa do relacionamento. Pra você ter relacionamentos profundos e conectados e que te preencham, é necessário a inteligência emocional, porque os relacionamentos eles são baseados na comunicação, né? No vínculo que você tem com as outras pessoas. E se você não sabe gerir as suas emoções, acaba que você começa a ter problemas na comunicação com as pessoas que você se relaciona. E tem um estudo de Harvard que foi feito por 75 anos. Eles acompanharam pessoas desde a época da adolescência até a velhice, né, por 75 anos. São pessoas que agora estão com 90 anos, que já são mais velhos, de várias classes sociais. E acompanharam essas pessoas. E esse estudo mostrou que o que mais preenche a vida das pessoas são os relacionamentos. Olha que louco. Os relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos que você tem. E isso vai estar em todo lugar, né? Tá no seu trabalho, tá na sua família, tá com seus amigos, tá com... Todo mundo que faz parte da tua vida passa pelo relacionamento. Então é importante ter inteligência emocional pra gente conseguir se conectar com o mundo e com as outras pessoas que são importantes pra gente. Então o Daniel Goleman, ele fala que tem 5 pilares da inteligência emocional. Então eu vou compartilhar aí com você, aí você vai vendo em que pé você tá aí na sua inteligência emocional. A primeira característica de uma pessoa que tem inteligência emocional é a capacidade de autopercepção. Então a minha capacidade de falar: opa, tô com raiva, tô ficando quente, tô sentindo sangue subir, ou eu tô mais deprê, tô mais pra baixo, tô me fechando, tô percebendo que eu tô me fechando. Então essa capacidade de você se perceber. Porque, eu não sei você, mas da época que eu nasci, na minha geração, que é a geração aí do pessoal que nasceu nos anos 80, a gente não era muito ensinado a identificar a emoção e lidar com a emoção. Não era muito assim que funcionava. O estilo era mais ou menos assim: engole o choro, que coisa feia, uma menina desse tamanho chorando, ou para de reclamar, você também não tá feliz com nada nunca, não importa o que eu faça, você nunca... E aí era toda essa coisa de você sufocar a emoção. Então, tipo, você tá com medo, não precisa ter medo, vai lá e faz. Tipo assim, você fala pra uma pessoa que tá com medo, não precisa ter medo, tipo, tá ajudando ninguém, né? Tipo, que bom que você me avisou, agora eu não vou ter mais medo. Não funciona assim, você tá com medo, você tem que lidar com medo. Você tá com raiva, você tem que lidar com a raiva. Então é importante esse momento de você perceber as suas emoções, de você nomear as emoções. Então, uma maneira prática de você identificar as suas emoções, de você desenvolver essa autopercepção, essa autoconsciência, é você nomear. Porque às vezes você tá sentindo né? Às vezes são sei, eu tô meio triste, meio com fome, meio angustiada, meio... O que eu tô, né? Então começar a nomear essas emoções. E existem de 4 a 6 emoções básicas, dependendo de quem que você se baseia aí, né? Tem a raiva, a tristeza, o medo e a alegria. Esqueci do bom, né? Tem o medo, a raiva, a tristeza e a alegria. E tem outros estudos que falam que é o Big Six, né? Que é o grande 6, que adiciona aí a surpresa e o nojo, né? Então aí são essas emoções básicas. E aí a partir dessas emoções básicas você tem ramificações. Então se eu tô com ansiedade, por exemplo, isso é uma forma de medo. Se eu tô decepcionada, é uma forma de tristeza. Então se eu tô empolgada, é uma forma de alegria, né? Então todas as emoções elas baseiam todas as emoções vêm dessas 6, né? Inclusive tô lembrando dessas emoções daquele filme Divertidamente. Você assistiu, Dani? É verdade, né? Se você não assistiu, vai assistir, chama Divertidamente. E é um filme de criança, mas assim, não é de criança, é muito sensacional. E eles mostram, tipo, as emoções, né, dentro da nossa cabeça, como elas operam. E tem muito aquilo, eles têm um painel grande, assim, aí, tipo, se a raiva tá no comando, ela clica... Isso é um foguinho assim na cabeça dela, cabeça quente, né? E aí é quando ela fica, tipo, dá os acessos de raiva e tal. Então, é muito bom esse filme, se você quer ver essas emoções, assim, eles fizeram um trabalho excelente, muito, muito bom mesmo. E, então, nomear as emoções, identificar as emoções, nomear as emoções é muito importante. E outra coisa muito importante pra você desenvolver essa autopercepção é até perceber o seu corpo. Tipo, se eu tô com o peito, com o coração apertado,
agitado, se eu tô com tensão no pescoço, se eu tô ficando com a cabeça quente. Ou tem uma amiga que fala que ela sabe que ela tá ansiosa quando ela tem pelinhos no pé, porque quando ela tá ansiosa o pé dela sua e aí ela anda pela casa sem descalço e ela vai juntando pelinhos do tapete. Então ela sabe que ela tá ansiosa porque tá com pelinhos no pé, né? Então você começa a se perceber, nossa, eu tô me sentindo desse jeito. Esse é uma primeira característica das pessoas que têm inteligência emocional, essa capacidade de nomear o que ela tá sentindo, de se perceber sentindo aquilo. Mesmo porque, imagina só, pra você conseguir agir diferente, você precisa antes entender o que tá acontecendo com você. Então é importante essa autopercepção. O que tá acontecendo comigo? O que eu tô sentindo? O que tá pegando? E aí entra o segundo pilar, a segunda característica de quem tem inteligência emocional é a capacidade de lidar com essas emoções. Porque eu percebo que eu tô com raiva, mas saber lidar com essa raiva é diferente. E a raiva é até um exemplo interessante, porque se você perceber, a raiva, ela é uma emoção que tem até mais energia que a tristeza, né? Porque quando você tá triste tem essa coisa de né? Tipo, não faz mais nada. Mas quando você tá com raiva, você quer falar, você quer fazer justiça, né? Tem aquela coisa mais assim, que é esse ímpeto. Então essa emoção, ela pode ser extremamente destrutiva se você começa a gritar com as pessoas, se você começa a culpar as pessoas, se você começa, extravasar de uma maneira não racional. E tem que tomar cuidado porque raiva puxa raiva. Então se você tá com raiva e aí você tá com raiva do seu chefe, aí você pega o seu colega de trabalho e começa a falar mal do chefe. Aí ele começa a falar mal do chefe, você tá com raiva do chefe. Aí a raiva vai aumentando. Quando você vê, você tá com mais raiva. Então é importante esse momento de lidar com a emoção. Tem esse primeiro passo que é identificar a emoção e o segundo passo é falar, o que eu vou fazer com isso aqui, né? Não cultivar. Os pensamentos, eles têm a capacidade de potencializar as suas emoções. Então tem que tomar cuidado com isso para você não entrar num ciclo vicioso de ficar aumentando, potencializando aquela emoção que não está sendo construtiva para você nesse momento. Então é importante você ter o primeiro passo da autoconsciência, né? E o segundo passo, saber lidar com essa emoção. Então, se eu tô com raiva, por exemplo, eu posso usar essa energia da raiva e redirecionar para encontrar uma solução. Se eu tô com medo e tô me sentindo travada, eu posso perceber que eu tô com medo e entrar em contato com alguém que já passou por aquela dificuldade para elas me dar novos caminhos para eu achar uma solução. Se eu tô triste, tô me vitimizando, eu posso escrever num caderno, botar tudo para fora e me tirar do vitimismo para eu conseguir encontrar novas emoções. Então, saber lidar com as emoções é fundamental para você continuar operando no mundo da maneira mais saudável possível, né? E vale fazer um parênteses aqui sobre essa coisa da inteligência emocional, de que é muito comum a gente ouvir assim, as emoções ruins, as emoções negativas, né? Raiva, ciúme, inveja, tudo isso assim, é negativo sentir isso. Eu acho que é muito prejudicial colocar esses rótulos nas emoções. Primeiro porque se é negativo, se é ruim, a sua capacidade de se auto-observar sem julgamento fica muito difícil, né? Porque você tá com raiva, você vai falar, nossa, tô com raiva, que ruim. E não é ruim. A raiva, ela pode mostrar muitas coisas sobre você. A raiva pode mostrar pra você que valores seus estão sendo feridos. A raiva pode mostrar novos caminhos, pode te mostrar que chegou, que você não aguenta mais, que você chegou num limite seu. Ela pode ser muito útil. As emoções, elas vêm com telegramas. Eu sempre penso isso. Imagina as emoções vindo com informações. Elas vêm com informações sobre você, sobre a situação. Então né? Olha e vê, o que essa emoção tá me dizendo? Pode ser muito útil. Então eu não gosto de usar ruim e negativo. Todas as emoções podem ser boas e produtivas. Depende de como você faz, né? O problema não é o problema. O problema é como você lida com o problema. Então as emoções em si não estão ruins. O problema é como você lida com as emoções. Então eu geralmente tiro isso e é natural. Eu ainda falo, sabe, as emoções negativas vem automático. Mas toda vez que eu me percebo colocando esses rótulos nas emoções, eu paro e eu falo emoções confortáveis ou desconfortáveis, né? Emoções gostosas ou desconfortáveis. Porque eu vejo a alegria, a paz, a conexão, conectado, empolgado, isso tudo são coisas confortáveis, gostosas de sentir. Mas aí tem as desconfortáveis, né? A raiva, a tristeza, a inveja, são desconfortáveis. Então eu gosto de botar esses nomes, eu acho que é importante fazer esse parênteses. E aí a gente entra no terceiro pilar, na terceira característica das pessoas que têm inteligência
inteligência emocional, que é a capacidade de automotivação. Então, são pessoas que têm um senso de autorresponsabilidade maior. Autorresponsabilidade, eu sei que responsabilidade parece uma palavra meio chata, né? Tipo, vai mais responsabilidade. Mas a autorresponsabilidade é essa capacidade de ter habilidade de resposta. Então, se você quebra, né? Responsabilidade. Então, responsabilidade é a habilidade de resposta. Então, eu sei que algo causa esse desconforto em mim, em vez de culpar, de terceirizar, é culpa do governo, é culpa do meu chefe, é culpa do meu marido, é culpa do meu filho, eles me tiram do sério, não. É quando as pessoas fazem XYZ, eu me sinto assim. Como é que eu lido com a minha decepção? Como é que eu lido com a minha frustração? Como é que eu lido com a minha tristeza? Como é que eu lido com a minha ansiedade? Se eu aprendo a lidar com essas emoções, as pessoas podem fazer o que for, que quando a emoção aparecer, eu vou saber lidar com aquilo. Entende? E a automotivação é a sua capacidade de continuar conectado com o que é realmente importante para você. Então, é a sua capacidade de lembrar que você quer continuar aprendendo, que você quer melhorar no trabalho, que você quer ter melhores relacionamentos, se expressar melhor, e você continuar indo na direção de ficar cada vez mais fortalecida dentro do que é importante para você. Essa é outra característica da inteligência emocional. Aí, o quarto pilar da inteligência emocional, a quarta característica de quem tem inteligência emocional é a capacidade de empatia. Então, não só você reconhecer as suas emoções, mas você reconhecer a emoção do outro. Então, você perceber como está o outro, né? A empatia é esse exercício extremamente generoso de você sair da sua realidade, do seu ponto de vista, e para pensar nessa coisa de ponto de vista. O ponto de vista é a maneira como você vê, é o seu ponto, tipo esse ponto aqui, vê dessa maneira. Agora, se tem uma outra pessoa aqui, ela já vê uma outra realidade. Então, o quarto passo, que é o passo da empatia, é essa predisposição em deixar o seu ponto de vista de lado por um instante para que você consiga ver o mundo através dos olhos dessa outra pessoa, né? Então, o que ela tá sentindo? Como tá sendo a realidade para essa pessoa? Essa capacidade é uma capacidade de quem tem inteligência emocional. E o quinto e último pilar que o Daniel Goleman traz pra gente olhar para a inteligência emocional é a capacidade de lidar com a emoção dos outros. Porque você pode perceber na sua própria vida que às vezes alguém tá triste perto de você não sabe lidar com aquela tristeza. Ou você vê uma injustiça social que tá além da sua capacidade de interferência e você não sabe lidar com aquela frustração, com aquela dor, com aquela decepção, né? Então, essa é uma característica de quem tem inteligência emocional, a capacidade de saber lidar com a emoção do outro. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem alguém na sua família que explode com muita facilidade, uma pessoa com inteligência emocional não vai ficar batendo boca, puxando coisa, falando, ai, você com raiva de novo, você... Ou não vai falar pra uma pessoa que tá com medo, mas não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Isso não é você saber lidar com a emoção do outro, porque a pessoa tá sentindo medo, né? E como é que eu posso fazer pra então ajudar essa pessoa que tá com medo, né? E a gente já falou disso algumas vezes, mas vale repetir. Pra mim é sempre uma boa estratégia perguntar pra pessoa o que ela tá precisando, você praticar a escuta ativa. A escuta ativa, você já percebeu que quando você tá conversando, mesmo agora, me ouvindo, você tá me ouvindo, mas ao mesmo tempo tem uma outra voz na sua cabeça, dando opinião sobre o que eu falo, te trazendo exemplos do que eu falo, concordando, discordando, tem sempre essa voz, né? Então, quando alguém tá falando com você, a tendência é que você já sabe o que você vai querer falar. Você tá ouvindo o que a pessoa tá te falando, mas tá ouvindo a tua voz, e muitas vezes você já fica tão compenetrado no que você tem que falar, eu tenho que falar isso, eu tenho que falar, que você para de ouvir. Você para de ouvir. Então, uma das maneiras de você exercitar esse quinto passo aí da inteligência emocional é você fazer a escuta ativa. E como é que faz a escuta ativa? Você escuta o que a pessoa tá falando e aí você repete o que você entendeu. Então você tá me dizendo que você ficou frustrada no trabalho porque você perdeu o projeto, que você se dedicou muito. Tipo, você tá bem chateada, é isso, né? E a pessoa fala, é isso. Tipo, nesse momento você tá praticando abrir mão da sua própria narrativa pra você entrar no mundo daquela pessoa. E até uma conversa importante que tá rolando, principalmente no Brasil agora, né? Que tá todo mundo muito dividido desde as eleições, que tá
muitas famílias, inclusive, sem se falar e tal. Dentro desse processo de empatia, porque é fácil ter empatia com quem concorda com a gente, né? Com quem vê o mundo igual a gente, que acha que o que a gente acha é maravilhoso. Aí é fácil ter empatia, é mais fácil. Agora, ter empatia com quem pensa totalmente diferente de você, ou que inclusive tá defendendo coisas que são absolutamente contra os seus valores, fica mais difícil. Só que principalmente em momentos como momentos de crise, que a gente precisa se unir ainda mais, né? Então é importante praticar maneiras de se conectar. E uma das maneiras que eu acho muito eficientes para você conectar os pontos em comum, mesmo que vocês estejam divergendo, né? E você conseguir fazer esse exercício, é você fazer perguntas, né? Mas por que você acha isso? Por que você acha que esse caminho é o melhor? Em vez de falar, não acredito que você tá isso, pá, te fecha, né? Eu sou meio assim. Mas não é muito eficiente, né? Tem pessoas na minha vida que eu não quero tirar da minha vida. Eu quero encontrar maneiras de me relacionar com elas, né? Não vai pra sair tirando todo mundo que não concorda comigo. Isso não é uma coisa muito emocionalmente inteligente. Então, esse é o ponto que eu exercito, sabe? Mas procurar entender o que aconteceu na vida dessa pessoa que ela acredita que esse caminho, que pra mim parece tão bizarro, é o melhor. Por que será, né, que ela tá achando isso? E esse é um exercício de inteligência emocional. Atualmente é esse que eu ando exercitando, assim. Essa capacidade de lidar com a emoção e a opinião dos outros. Porque eu não acho que cortar da vida é sempre a melhor maneira de lidar com as coisas, né? Muitas vezes, pelo menos na minha experiência, eu vejo que muitas vezes que eu cortei, que eu não queria lidar, né? A minha maneira de lidar era não lidar. E nem sempre esse foi o caminho mais eficiente. Então esse é o quinto pilar, essa capacidade de você entender, identificar a emoção do outro e conseguir lidar com a emoção do outro. E até mesmo, né, quando tem alguém muito chateado perto de você, alguém que tá com muito... passando por um luto, vamos dizer, que é uma coisa difícil, né? Então, muitas vezes, quando a gente tá... Aliás, percebe se você faz isso, se você tem o perfil salvadora da pátria, tipo eu, né? Alguém tá mal e você fica querendo a solução. Ai, já sei, faz isso, já sei, faz aquilo, já sei, faz aquilo, já sei. E às vezes não é o melhor momento pra você falar aquilo. Isso mostra a sua incapacidade de lidar com o desconforto de estar com alguém que tá mal, né? Tipo, eu falo do luto porque é uma coisa meio que ninguém tem controle, né, sobre isso. Tá mal, a situação é delicada. Dá espaço pra outra pessoa sentir. Olha que coisa legal. Não querer consertar a outra pessoa, não querer mudar o estado dela, mas você dá espaço pra outra pessoa sentir. Bonito isso. Bonito, hein? Bonito, Poético. né? Você tá muito poética, né? Tem alma artista. Mas é isso, gente. Esses são os 5 passos da inteligência emocional que o Daniel Goleman trabalha no livro dele. Eu recomendo você ler o livro, se esse é um assunto que te interessa. E caso você esteja na Austrália ou na Irlanda, vai ter evento sobre isso presencialmente. A gente vai fazer várias práticas pra gente aprender a lidar com as emoções. Vai ser uma coisa, né, mais intensiva, então a gente vai poder mergulhar mais profundamente em cada prática. Vai ter meditações pra te ajudar, vou te dar ferramentas práticas pra gente mergulhar nisso e trabalhar toda essa questão da inteligência emocional, inclusive para você sair dessa experiência com estratégias que funcionam para você, porque claro, eu dei uns exemplos aqui ao longo do vídeo, mas para cada um desses passos tem uma série de ações que você pode praticar para fazer com que você vá se tornando mais desenvolvida na sua inteligência emocional. Então, se você estiver em Sydney, ou em Dublin, ou em Brisbane, opa, eu falei tudo errado, né? Se você estiver em Sydney, em Brisbane, na Austrália, ou em Dublin, a gente vai se ver, vai ter o evento em agosto e setembro. Então, se você estiver interessado, me avisa que eu te mando as informações. E em São Paulo também, vai ter dia 30 de novembro aqui em São Paulo também, um evento de um dia inteiro sobre inteligência emocional. Então, me avisa que eu te passo as informações também, tá? Tinha quase esquecido do evento de São Paulo. Mas parênteses, isso aqui é tudo em 2019, viu? Caso você esteja vendo esse vídeo no futuro. Isso está acontecendo em 2019. Foi agosto, setembro de 2019 na Austrália, na Irlanda. E vai ser novembro de 2019 em São Paulo. E aí depois eu não sei se vai acontecer de novo. Então só parênteses, né? E é isso, amadas. A consciência é o primeiro passo para qualquer transformação. Eu sempre falo isso, é muito verdade. Você ter consciência de tudo isso, ter informação é poder. Então, com certeza, esse vídeo vai te ajudar a ter mais. Já é um grande passo para sua inteligência emocional. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Super beijo. Tchau. Corta. Deixa eu fazer assim, ó. Chegou, gente. Vai. Não, você tem que encostar pra fazer um preto assim. Ah, tá. Chegou.